Você já teve a sensação de que, num piscar de olhos, tudo o que você construiu poderia virar pó? Eu tive. Meu nome é Rogério Andrade, e essa é a história de como saí de fotógrafo querido para dormir em uma calçada fria, contando as horas até o amanhecer. Se você acha que a vida não pode desmoronar do dia para a noite, talvez nunca tenha passado pelo que eu passei. Eu tinha 25 anos, morava sozinho em um apartamento simples no centro da cidade. Não era luxuoso, mas era meu cantinho, onde eu guardava minhas câmeras, meus flashes e principalmente meus sonhos. Desde criança, eu sempre amei fotografia. Enquanto os outros meninos jogavam bola, eu ficava fascinado com a ideia de congelar o tempo, eternizar momentos, contar histórias sem dizer uma palavra. Não tinha nada que me deixasse mais feliz do que ver alguém sorrir emocionado ao receber uma foto minha. Esse era o combustível que me fazia levantar todos os dias. Com o tempo, fui ganhando espaço. Primeiro, festas de família, depois aniversários maiores. Até que comecei a ser chamado para eventos mais sofisticados. As pessoas passaram a me conhecer pelo olhar diferente que eu tinha. Eu captava detalhes que ninguém percebia. O sorriso tímido de uma noiva antes de entrar na igreja, a lágrima do pai orgulhoso, o abraço apertado entre amigos que não se viam há anos. E isso foi me abrindo portas. Não demorou para o boca a boca fazer efeito, e meu telefone passou a tocar sem parar. Você é o Rogério, né? O fotógrafo? Preciso que você faça o aniversário da minha filha, diziam mães ansiosas. Cada trabalho era uma nova oportunidade, e eu agarrava todas com unhas e dentes. Se havia um evento que eu não queria perder, era o casamento. Não qualquer casamento, mas o casamento, aquele que poderia mudar tudo. E então, aconteceu. Fui contratado para fotografar a união de um dos empresários mais ricos e influentes da cidade. Quando a noiva me ligou, quase deixei o celular cair. Ela disse que confiava no meu trabalho, que tinha visto meus álbuns em redes sociais e que só eu poderia eternizar aquele dia tão especial. O casamento seria em uma fazenda luxuosa, com mais de 500 convidados, decoração milionária, banda renomada, buffet que parecia coisa de filme. Era minha grande chance de mostrar para todos que eu era capaz de entregar um trabalho à altura de qualquer fotógrafo famoso da capital. Passei a semana anterior preparando tudo. Revisei cada equipamento, testei lentes, carreguei baterias extras, organizei meu cronograma minuto a minuto. Não podia haver erro. Eu sabia que a expectativa era enorme, e isso me deixava nervoso, mas também motivado. No grande dia, acordei antes do sol nascer. Cheguei cedo à fazenda, senti o cheiro das flores frescas sendo colocadas nos arranjos, e fiquei maravilhado com cada detalhe. Talheres reluzentes, taças de cristal, tapetes que pareciam nunca ter sido pisados, e meu trabalho começou ali, muito antes dos convidados chegarem. Registrei cada mesa sendo finalizada, cada buquê sendo ajeitado, cada ensaio do coral que emocionaria a todos. Quando os convidados começaram a chegar, o clima de conto de fadas tomou conta do lugar, e eu estava em todos os cantos, buscando os melhores ângulos, correndo para não perder nada. Os noivos estavam radiantes, a família sorria, os amigos brindavam. Tudo corria como em um sonho, e eu não poderia estar mais feliz. A cada clique eu pensava, essas fotos vão ser as melhores do meu portfólio. Já imaginava a reação dos noivos quando vissem o álbum pronto. A festa foi até de madrugada, com música alta, luzes dançando sobre as pessoas, risadas ecoando pelos jardins. Eu estava exausto, mas satisfeito. Quando dei por mim, eram quase 3 da manhã. Guardei cuidadosamente meus equipamentos, conferi os cartões de memória, me despedi dos poucos funcionários que ainda estavam desmontando tudo e fui para o carro. Dirigi pelas ruas vazias, ouvindo o som do motor como uma canção de ninar. Quando cheguei em casa, senti aquele alívio. Missão cumprida, pensei. Subi até meu apartamento, entrei no estúdio improvisado e comecei a transferir os arquivos para o computador. A cada foto que aparecia na tela, meu coração batia mais forte. Essa vai ficar perfeita no álbum. E essa também. Eu já conseguia ver o sorriso no rosto dos noivos. Naquele momento, eu não fazia ideia de que a noite ainda estava longe de acabar e que meu pesadelo estava prestes a começar. O destino tinha planos sombrios para mim e eu estava completamente indefeso. A tela do computador brilhava no escuro do estúdio. Cada foto que aparecia era como uma pequena vitória. Eu não conseguia conter o sorriso. As imagens estavam tão lindas que cheguei a arrepiar em algumas. O cansaço era grande, mas a empolgação não me deixava desligar. Eu precisava começar a editar logo. Precisava ver as cores ganhando vida. Precisava entregar o melhor trabalho da minha carreira. Era como se meu futuro dependesse daquelas imagens. E, de certa forma, dependia mesmo. A madrugada avançava e o silêncio da rua se misturava com o barulho suave do ventilador girando no teto. Eu estava tão concentrado que não percebi quando o clima lá fora mudou. Só notei algo estranho quando ouvi um som abafado vindo do corredor do prédio.
Parecia passos rápidos. Meu coração acelerou, mas tentei ignorar. Deve ser algum vizinho chegando tarde, pensei. Mas então, antes que eu pudesse entender, a porta do meu estúdio foi arrombada com um estrondo que ecoou como um trovão no silêncio da madrugada. 3 homens encapuzados invadiram meu apartamento. O primeiro segurava um pedaço de ferro. O segundo, uma faca brilhando sob a luz do monitor. E o terceiro, com voz rouca, gritava ordens. Fica quieto! Mãos para cima! Vai! Agora! Meu corpo congelou. Senti meu coração martelar tão forte que achei que fosse desmaiar. Um deles me empurrou contra a parede e outro começou a vasculhar o estúdio. Eles reviravam tudo, jogavam lentes no chão, arrancavam cabos, destruíam meu pequeno espaço como se fosse lixo. O som dos equipamentos batendo no piso me dilacerava por dentro. Era como se cada clique de destruição tirasse um pedaço de mim. Tentei explicar. Balbuciei que não tinha dinheiro, que eu era apenas um fotógrafo, que tudo o que eu tinha estava ali e que aquilo era minha vida. Mas eles não queriam ouvir. Cadê os cartões? Cadê as câmeras? Gritavam. Eu apontei tremendo para as mochilas sobre a mesa. Eles pegaram tudo. As câmeras, as lentes, os flashes, os cartões de memória, principalmente os cartões. Quando vi aquele pequeno estojo preto sumindo nas mãos de um deles, senti como se toda a minha alma estivesse sendo levada junto. Eram as únicas cópias das fotos do casamento. E eles desapareceram tão rápido quanto chegaram, deixando para trás um rastro de destruição, gavetas abertas, vidros quebrados e um silêncio ensurdecedor que me fez cair de joelhos no meio do estúdio. Fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer. A mente rodava. Liguei para a polícia quase sem voz, gaguejando, implorando por ajuda. Eles chegaram em poucos minutos, mas era tarde demais. Os bandidos já tinham sumido na escuridão da madrugada. Os policiais fizeram perguntas, tiraram fotos do local. Anotaram meu depoimento, mas eu via nos olhos deles a mesma expressão que eu sentia, impotência. O oficial que me atendeu tentou ser simpático, dizendo que iam investigar, mas no fundo eu sabia que as chances de recuperar meus equipamentos, e principalmente os arquivos, eram quase nulas. Amanheceu e eu ainda estava lá, sentado no chão do estúdio, olhando para a bagunça que restou. A luz do sol invadiu a janela, iluminando os cacos de vidro, as prateleiras vazias, o computador ainda ligado, mas sem nada para transferir. Senti um gosto amargo na boca. Não sabia se era medo, tristeza ou pânico. Talvez tudo junto. Meu celular começou a tocar. Era a assessora da noiva, querendo saber como estavam as fotos. Eu quase não conseguia atender. Quando falei o que tinha acontecido, ouvi um silêncio mortal do outro lado da linha. Em seguida, ela disse que ligaria para o noivo imediatamente. Eu tentei explicar, pedi paciência, disse que eu não tinha culpa, que tinha sido vítima de um assalto, mas minha voz parecia sumir a cada palavra. As horas seguintes foram um inferno. O noivo me ligou aos gritos, dizendo que eu era um irresponsável, que confiara em mim e que eu havia destruído o dia mais importante da vida dele. Tentei argumentar, mas ele só repetia que eu pagaria caro por isso. Desliguei em choque, com as mãos tremendo tanto que o celular quase caiu. A notícia do assalto se espalhou rapidamente. Em menos de um dia, meu nome saiu de fotógrafo querido para o cara que perdeu as fotos do casamento milionário. Amigos começaram a me mandar mensagens perguntando se era verdade. Alguns tentaram me consolar, mas eu já me sentia no fundo do poço. No dia seguinte, fui chamado para uma reunião com o empresário e seu advogado. Lembro de entrar naquela sala de piso brilhante e paredes de vidro, me sentindo minúsculo. O advogado me entregou um papel. Era a notificação de um processo. Eles estavam me responsabilizando pela perda das fotos e exigiam uma indenização absurda. Quando li o valor, senti o chão sumir sob meus pés. Era mais do que eu jamais juntaria em anos de trabalho. Mas eu fui roubado. Vocês não entendem? Implorei. Eles foram frios como gelo. Você era responsável pelas imagens. Se perdeu, paga. Foi como se eu tivesse levado uma facada no peito. Saí de lá sem rumo, com os olhos ardendo de tanto segurar o choro. E você? Já sentiu que o mundo inteiro desabou em cima de você em um único dia? Me conta de qual cidade você está assistindo essa história e escreve nos comentários. Quero saber até onde minha história está chegando. Voltei para casa depois daquela reunião com o empresário e o advogado como se fosse um zumbi. Andava pelas ruas sem ver nada. Só enxergava meus pensamentos rodando como um furacão. A cada passo, a imagem dos bandidos invadindo meu estúdio aparecia de novo na minha cabeça, como um filme de terror passando em loop. A voz do advogado ecoava. Você é responsável. Vai pagar. Aquilo me dilacerava. Eu sabia que não tinha culpa, mas também sabia que o resultado seria o mesmo. Estava prestes a perder tudo o que tinha. Nos dias seguintes, fui à delegacia. Tentei reabrir o boletim de ocorrência. Pedi ajuda de conhecidos. Alguns me diziam para procurar um advogado, outros sugeriam fazer vaquinhas online. Mas a maioria só comentava, nossa, que azar!
e depois se afastava como se minha má sorte fosse contagiosa. A verdade é que, enquanto o tempo passava, as contas começaram a chegar. Primeiro a cobrança formal do processo, depois os juros que cresciam como uma doença silenciosa. E logo o telefone não parava mais de tocar com ligações de bancos e advogados. Eu não tinha mais trabalhos. Nenhum cliente queria contratar o fotógrafo que perdeu o casamento do milionário. A cidade inteira comentava. O silêncio do meu telefone era ensurdecedor. Quando tocava, era só para me cobrar. Eu acordava todos os dias com medo, sentindo o peso no peito antes mesmo de abrir os olhos. Comecei a atrasar o aluguel. Faltava dinheiro para as contas básicas, como luz, água e comida. Vendia objetos da casa para pagar o que dava. Primeiro a televisão, depois o micro-ondas, até que só sobraram algumas roupas e a cama onde eu quase não conseguia mais dormir. A cada noite me virava na cama pensando, como vou sair dessa? Mas não encontrava a resposta. Meus amigos foram sumindo aos poucos. Alguns até tentavam ajudar no começo, mas ninguém aguentava ficar perto de alguém que só falava de problemas. Eu os entendia, mas isso me deixava ainda mais sozinho. Minhas redes sociais, que antes eram cheias de elogios às minhas fotos, agora estavam paradas, frias, como se minha vida tivesse sido pausada. Cada notificação me dava um susto. Será que é mais uma cobrança? Será que alguém vai me xingar? Nessa época descobri algo que me oferecia um alívio momentâneo: a bebida. Eu nunca fui de beber muito. Nos casamentos, sempre brindava com refrigerante ou água. Mas, um dia, depois de um telefonema particularmente cruel do advogado do empresário, sentei na beira da cama, peguei uma garrafa de cachaça que estava guardada desde o último Natal e bebi um gole. O calor que subiu pelo peito parecia anestesiar a dor. Senti meu corpo relaxar. Pela primeira vez em semanas, minha mente ficou em silêncio por alguns minutos. Foi como se, por um instante, eu não existisse. E aquilo parecia bom. No começo, era só um gole para dormir, mas logo virou 2, 3, até que comecei a acordar já querendo sentir a queimação da bebida. Eu sabia que estava errado, mas não conseguia parar. A bebida era o único jeito de fugir do desespero. Quando estava bêbado, minha mente não gritava. Não me lembrava das dívidas, do processo, do olhar de decepção dos clientes. Era só um vazio entorpecido. E eu comecei a preferir o vazio a viver com aquela dor. Meu corpo sentia. Fiquei mais magro. Olheiras profundas tomaram conta do meu rosto. A pele ficou amarelada. Passei a ter tremores nas mãos, dificuldades para falar com clareza, e a visão ficava turva em vários momentos do dia. Mas eu precisava da bebida para aguentar mais algumas horas acordado. Senão, a ansiedade me devorava. Os dias se tornaram noites, e as noites, dias intermináveis. Perdi a noção do tempo. Às vezes, acordava e não sabia se era segunda ou sábado. Quando percebia que se passara mais uma semana, sentia pânico. A carta de despejo chegou como um soco. Não tinha mais como pagar o aluguel, e o proprietário não teve paciência para esperar. Recebi um prazo curtíssimo para sair. Lembro de olhar em volta do apartamento, ver as paredes que antes exibiam minhas melhores fotos, e que agora estavam vazias, sujas, como se nunca tivessem pertencido a mim. Juntei minhas últimas roupas em uma mala rasgada, enfiei o resto em sacolas de mercado e saí pela porta sem saber para onde ir. Olhei para trás uma última vez e foi como se deixasse minha alma naquele apartamento. Os primeiros dias na rua foram os mais difíceis. Tentei dormir em rodoviárias, bancos de praças, marquises de lojas fechadas. Sentia o cheiro de urina, de comida podre, de lixo, um cheiro que se misturava com a vergonha que eu carregava. A fome era constante. Cheguei a ficar 2 dias sem comer nada, só bebendo água de bebedouros públicos. A garrafa de cachaça virou minha única companhia, minha muleta, e toda vez que bebia, lembrava do que fui e do que tinha me tornado. Você acredita que a vida de alguém pode virar do avesso tão rápido assim? Já viu algo parecido acontecer com alguém que conhecia? Escreve nos comentários. Quero saber se minha história faz eco em outros corações. Os dias se transformaram em uma repetição cruel. Acordava no frio, sentindo o chão duro nas minhas costas, o corpo dolorido, a cabeça latejando da ressaca. O barulho dos carros começando a circular pela cidade era meu despertador. Às vezes, acordava com alguém me cutucando com o pé para que eu saísse da frente da porta de alguma loja. Outras vezes, eram só olhares de desprezo de quem passava rápido, desviando de mim como se eu fosse uma praga. No começo, tentei manter algum orgulho. Tentava ficar limpo. Ia até banheiros públicos para lavar o rosto. Ajeitava o cabelo do jeito que conseguia. Mas logo percebi que aquilo não fazia diferença para ninguém. Eu era invisível. As primeiras noites na rua foram as mais assustadoras. O medo de ser atacado, roubado ou até morto me fazia ficar em alerta o tempo todo. O barulho dos outros moradores de rua, das brigas por um cobertor ou um canto mais protegido, ecoava como um aviso constante de que eu não estava seguro. Conheci outros como eu. Pessoas que também tinham histórias de perdas, dívidas,
traições, doenças. Cada um carregava um passado que parecia ter sido esquecido por todos. Lembro de um senhor chamado Seu Wilson, que tinha sido gerente de banco e acabou na rua depois de perder tudo em um golpe. Ele dizia: aqui fora somos todos iguais, doutor ou faxineiro. Todo mundo acaba pedindo esmola do mesmo jeito. Aquela frase me marcou como uma facada. Com o tempo, a fome se tornou rotina. Aprendi quais lixeiras tinham restos mais frescos de comida, quais padarias jogavam fora pães do dia anterior. Cheguei a brigar por uma sacola de sanduíches descartados. Senti vergonha, mas a fome era maior que qualquer orgulho. Algumas pessoas me davam moedas e eu corria para comprar a bebida mais barata que encontrasse. A garrafa já não era mais só um alívio. Era uma necessidade para calar a ansiedade, o medo e a saudade do que fui. Cada gole me afundava mais, mas naquele momento eu só queria esquecer. O que mais me doía era quando via casais felizes passando perto de mim. Mulheres de vestido bonito, homens de terno indo para restaurantes, casamentos, festas. Aquilo me lembrava onde eu estava antes, o que eu fazia, as fotos que tirava, a alegria que capturava. Lembrava dos noivos sorrindo para mim, da confiança que depositavam em minhas mãos, e aquilo me destruía. Eu era como um fantasma, observando um mundo ao qual não pertencia mais. Às vezes via fotógrafos em eventos de rua e sentia inveja, vontade de gritar: eu também sei fazer isso, eu era bom. Mas quem iria me ouvir? Comecei a perder completamente a noção do tempo. Não sabia mais se era terça ou sexta. Só distinguia os dias pela movimentação das ruas. Mais pessoas de manhã cedo durante a semana. Mais famílias andando de mãos dadas no sábado. Aos domingos, as ruas ficavam mais vazias e a solidão aumentava. O cheiro de comida dos restaurantes abertos me torturava. Alguns domingos, sentava perto de praças onde famílias faziam piquenique e ficava só observando, com lágrimas escorrendo sem que eu percebesse. A bebida foi me consumindo por dentro. Comecei a ter crises de tremedeira tão fortes que derrubava as moedas das mãos. Às vezes, desmaiava no meio da rua. Acordava horas depois sem saber onde estava, com medo de ter sido roubado ou machucado. A cada vez que recobrava a consciência, vinha aquele pensamento: é aqui que eu vou morrer. E confesso que em muitos momentos, parecia até um alívio imaginar que tudo acabaria logo. Passei a frequentar abrigos improvisados, mas eram sempre lotados e perigosos. Vi brigas violentas, pessoas sendo esfaqueadas por cobertores ou por um pedaço de pão. O cheiro de suor, urina e mofo era tão forte que chegava a fazer arder o nariz. Mesmo assim, às vezes preferia o abrigo ao vento gelado da rua. Cada noite era uma luta para sobreviver até o dia seguinte. Em certos momentos, eu parava em frente a vitrines de lojas que vendiam câmeras e equipamentos fotográficos. Ficava ali olhando como se estivesse admirando obras de arte. Lembrava do peso da câmera nas minhas mãos, do clique preciso, do foco ajustado. Lembrava da adrenalina que sentia quando conseguia capturar uma foto perfeita. Aquilo era como uma tortura diária. Eu ainda sonhava em segurar uma câmera de novo. Mas a realidade me lembrava que eu mal tinha forças para segurar a mim mesmo. Algumas pessoas me ofereciam comida ou roupas velhas. A maioria desviava o olhar. Fingia que eu não existia. Aprendi que o pior não era a fome, nem o frio. Era a indiferença. O sentimento de não ser mais ninguém, de não ter valor para a sociedade, era o que mais me matava por dentro. Comecei a entender que a rua não é apenas um lugar, mas um estado de espírito. Quando você perde tudo, casa, trabalho, família, dignidade, a rua passa a ser também a sua mente, um labirinto escuro de onde parece impossível sair. Você já pensou como seria a sua vida se perdesse tudo de repente? Já tentou se colocar no lugar de alguém que mora na rua? Escreve aí nos comentários. Quero saber o que você sente ouvindo minha história. As semanas se transformaram em meses, mas eu não tinha mais noção de quanto tempo se passava. Cada amanhecer era apenas mais um dia igual ao anterior. E cada noite era só mais uma chance de não acordar mais. Viver assim era como estar preso em um pesadelo interminável. Comecei a perceber que a rua não é apenas feita de miséria. É feita de medo, de desespero, de violência. E eu estava no meio disso, sem defesa alguma. Lembro de uma noite em que dormia em frente a uma agência bancária fechada. O vento frio cortava minha pele como navalha, mas eu estava tão cansado que adormeci rápido. Acordei com um chute na barriga. Eram 2 rapazes, jovens, rindo enquanto me chamavam de lixo. Eles queriam minha garrafa de cachaça. Tentei protegê-la como se fosse a única coisa que me restava. E de fato era. Eles riram ainda mais. Arrancaram a garrafa da minha mão e jogaram no chão, deixando o líquido escorrer pelo concreto. O cheiro forte do álcool misturado com o sangue que saiu do meu nariz ficou impregnado na minha memória.
Eles foram embora gargalhando, e eu fiquei ali, chorando feito criança, sem conseguir levantar por alguns minutos. Esse tipo de situação passou a ser frequente. Quando você está na rua, se torna alvo fácil para quem quer extravasar raiva, preconceito ou apenas sentir poder sobre alguém mais fraco. Já tive moedas jogadas em mim como se fosse um cachorro. Já ouvi pessoas dizendo, esse aí não quer trabalhar, enquanto eu tremia de frio, sem comer havia mais de um dia. A solidão se tornava mais intensa a cada humilhação. Comecei a pensar seriamente em desistir. Em alguns momentos, olhava para o movimento dos carros na avenida e imaginava como seria simples me jogar na frente de um deles. Mas sempre havia algo que me segurava. Talvez o medo, talvez um resquício de esperança. Apesar disso, existiam dias em que, por alguns segundos, sentia algo parecido com humanidade. Como quando uma senhora me trouxe um pão quentinho e um café em um copo de isopor, dizendo apenas, que Deus te abençoe. Aquele gesto me fez chorar de gratidão. Eu não lembrava a última vez que alguém tinha me olhado nos olhos com bondade. Às vezes, pequenos atos assim eram o que me mantinham vivo por mais um dia. Aos poucos, fui conhecendo outros moradores de rua que também lutavam para sobreviver. Fiz amizade com a dona Neuza, que morava em uma barraca feita de lonas rasgadas embaixo de um viaduto. Ela tinha quase 60 anos e dizia que já estava cansada de tentar. Mas mesmo assim, dividia comigo o pouco que conseguia. Em uma noite gelada, me ofereceu metade de um cobertor rasgado. Se é para morrer de frio, que a gente morra juntos. Ela brincou com um sorriso triste. Essas amizades frágeis eram as únicas coisas que me faziam lembrar que eu ainda era humano. Comecei a ter crises de pânico que me paralisavam. O coração disparava, a respiração falhava e eu sentia como se fosse morrer ali mesmo. Nessas horas, eu lembrava do Rogério de antes, do fotógrafo cheio de sonhos, elogiado por todos, cercado de pessoas que admiravam meu trabalho. Pensava nos casamentos que registrei, nas famílias felizes, nos sorrisos que capturei. E me perguntava, como fui parar aqui? Será que era castigo por alguma coisa que fiz? Será que tudo que vivi antes foi apenas uma ilusão? Eu evitava olhar meu reflexo em vitrines ou espelhos quebrados. A imagem que via não parecia mais comigo. Cabelos sujos, rosto coberto de feridas, olhar vazio. Cada vez que me via, sentia como se estivesse olhando para outra pessoa, alguém que não conhecia. Era como se minha identidade tivesse sido arrancada junto com minha dignidade. Em um dia especialmente ruim, acordei com febre alta. Não conseguia me mexer direito. Sentia o corpo queimando, a boca seca, a cabeça latejando. Tentei levantar para pedir ajuda, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei deitado em uma calçada por horas, sem forças para nada. Pensei, é assim que vou morrer, sem ninguém saber meu nome, sem ninguém sentir minha falta. Mas, no fim do dia, um homem que distribuía sopa me viu, chamou uma ambulância e insistiu para que me levassem a um posto de saúde. Fiquei em observação por algumas horas, mas não tinham como me manter lá. Quando melhorei o suficiente para caminhar, fui colocado para fora. Voltava para a rua, mais fraco do que nunca. Essa sequência de dias ruins foi me quebrando por dentro. A bebida já não fazia mais efeito. O álcool só trazia alucinações, confusão mental e mais arrependimento. Eu sabia que estava me matando, mas não via outra saída. Comecei a perceber que, se continuasse assim, minha história acabaria em pouco tempo. E o pior é que ninguém sequer saberia que eu existi. Você acha que ainda existe esperança para alguém que chegou tão fundo? Já viu histórias de pessoas que conseguiram dar a volta por cima? Escreve aí nos comentários, pois eu preciso acreditar que recomeços são possíveis. Mesmo vivendo na rua, existiam noites em que eu não conseguia dormir. Ficava deitado olhando para o céu escuro, tentando enxergar alguma estrela que não fosse escondida pela poluição da cidade. Nessas horas, minha mente se enchia de lembranças. Lembrava do som do clique da câmera, do cheiro de café forte no meu estúdio, do barulho das risadas durante as festas que eu fotografava. Era como se eu assistisse à minha antiga vida em um filme que não me pertencia mais. E cada lembrança vinha acompanhada de uma dor tão profunda que eu me encolhia, abraçando meus joelhos, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Em alguns desses momentos, me vinha à cabeça a minha mãe, que já havia falecido anos antes. Lembrava do jeito que ela passava a mão no meu cabelo quando eu estava nervoso antes das primeiras fotos que tirei em aniversários. O sorriso dela me dizendo que eu tinha talento, que meu olhar era especial, que eu poderia chegar onde quisesse. Era impossível não chorar nessas lembranças. Senti tanto orgulho quando comecei a conquistar meus primeiros clientes. Era como se eu fosse recompensado por todo o esforço.
E agora cada sorriso que capturei virou um espinho cravado no meu peito. Comecei a ter sonhos estranhos. Em alguns, eu estava fotografando casamentos maravilhosos e acordava sorrindo, até perceber que estava deitado no chão gelado de uma calçada. Em outros, via as fotos do casamento do empresário sendo destruídas por mãos que não conseguia identificar, como se o destino zombasse de mim. O som do estúdio sendo arrombado repetia em meus pesadelos. Eu acordava suando, tremendo, com a sensação de que os homens encapuzados estavam ali novamente, prontos para acabar comigo de novo. Algumas tardes, sentava em frente a um café que eu costumava frequentar antes de tudo desandar. Aquele lugar tinha sido meu escritório informal. Às vezes, editava fotos lá, encontrava clientes para reuniões, ou apenas tomava um café para relaxar. O cheiro do café ainda me dava saudade. Vendo as pessoas entrando e saindo apressadas, eu imaginava quantas delas tinham problemas tão grandes quanto os meus, ou se estavam apenas preocupadas com coisas que hoje me pareceriam tão pequenas. Ficava observando como se ainda fizesse parte daquele mundo, mas sabendo no fundo que não era mais bem-vindo ali. Comecei a pensar nas pessoas que confiaram em mim, em cada casal que sorriu para minhas lentes, em cada mãe que me agradeceu pelas fotos do aniversário do filho, em cada abraço de gratidão que recebi depois de entregar um trabalho. Lembrar disso doía, mas também me fazia sentir que, em algum momento, eu fui alguém importante, que eu não nasci para terminar assim, jogado em uma calçada, fedendo a álcool e esquecendo quem sou. Eu precisava encontrar algum sentido, mas cada vez que tentava pensar em como me reerguer, a realidade me lembrava da dívida gigantesca, da reputação destruída, da confiança perdida. Era como estar em um buraco sem fundo. Se eu tentasse escalar, logo escorregava de volta. A bebida, que começou como escape, agora me dominava completamente. Eu precisava de álcool para acordar, para passar o dia, para tentar dormir. Sem ele, meu corpo tremia, meu coração disparava, a mente girava em desespero. Em alguns dias comecei a ter delírios. Ouvia vozes me chamando, enxergava vultos andando ao meu redor. Passei a evitar as poucas pessoas que ainda me ofereciam ajuda, com medo de surtar perto delas. Nessas horas, eu me lembrava do empresário que me processou. Não conseguia sentir raiva dele. No fundo, eu sabia que ele tinha direito de se sentir traído pela perda das fotos, mas me doía pensar que ele nunca acreditou em mim, que nunca quis saber como aquilo tinha acontecido, que tudo se resumiu a me transformar em um inimigo para ser destruído. Essa sensação de injustiça me corroía. Queria gritar para o mundo que eu não era culpado, que fui vítima também, que não planejei nada daquilo. Mas quem iria me ouvir? Quem acreditaria em um morador de rua bêbado? Comecei a evitar até olhar as pessoas nos olhos. Tinha vergonha do que me tornei. Medo do julgamento, medo de que vissem em mim apenas um fracassado. Mesmo quando alguém me oferecia comida ou roupas, eu mal conseguia agradecer, com a voz fraca, rouca, carregada de vergonha. A humilhação virou rotina e me acostumei a baixar a cabeça, aceitar as moedas jogadas de longe e desaparecer entre as sombras da rua. Em alguns dias, eu sentava em praças movimentadas e escutava conversas alheias. Era minha maneira de sentir que ainda fazia parte do mundo. Pegava pedaços de diálogo sobre futebol, política, novelas, mas no fundo eu sabia que era apenas um espectador invisível, como se eu já estivesse morto para o restante da cidade. E mesmo assim, havia um desejo teimoso dentro de mim. O desejo de ter outra chance, de mostrar que eu ainda poderia ser alguém, de ter novamente a câmera nas mãos. Mas será que alguém me daria essa oportunidade? Você acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Conhece alguém que recebeu a mão de alguém e conseguiu mudar de vida? Me conta nos comentários, porque histórias assim são a única coisa que me fazem ter esperança. Os últimos meses na rua foram um borrão de dor, fome e desespero. Passei a maior parte do tempo sem saber se era dia ou noite. A bebida, que antes me fazia esquecer, agora me fazia apenas sofrer mais. Meu corpo estava tão fraco que qualquer gole me deixava tonto. Mas ao mesmo tempo eu precisava beber para não entrar em crise. Era um círculo vicioso que me matava aos poucos. Cheguei a ficar 4 dias sem comer nada sólido. Só bebia água de fontes públicas ou roubava goles de refrigerante deixados em lixeiras. Meu estômago doía tanto que às vezes eu vomitava bile, me contorcendo no chão de becos escuros. Uma noite, a febre voltou com força. Senti calafrios tão intensos que meus dentes batiam como se eu estivesse em um freezer. Não conseguia levantar nem para procurar abrigo. A chuva começou a cair, fina e gelada, molhando minhas roupas rasgadas, colando meu corpo ao chão. Eu tremia, mas não tinha força para me mover. Fechei os olhos e pensei, é aqui que termina. Vou morrer sozinho, no meio da rua, sem que ninguém saiba quem fui. Cheguei a sentir uma estranha paz, como se a morte fosse um alívio. Não via mais sentido em continuar. Cada lembrança da minha antiga vida me machucava como uma lâmina, e eu não aguentava mais sangrar por dentro.
Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Acordei com a luz do sol batendo forte no meu rosto. Minha visão estava embaçada, a garganta seca como areia. Senti mãos mexendo em mim e ouvi vozes distantes, perguntando se eu estava vivo. Era um grupo de voluntários que distribuía sopa e cobertores em dias de frio. Um deles, um homem chamado Gabriel, me olhou com uma mistura de pena e firmeza. Ele perguntou meu nome. Fiquei em silêncio, hesitando, mas depois sussurrei. Rogério. Foi a primeira vez em muito tempo que disse meu próprio nome em voz alta. Soou estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Gabriel insistiu em me ajudar. Ele trouxe água, tentou me alimentar com pedaços de pão. Perguntou se eu queria ir para um abrigo melhor, onde teria cama, banho e ajuda médica. Minha mente gritava que não havia mais jeito, que eu não merecia nada daquilo, mas algo dentro de mim implorava para aceitar. Balancei a cabeça dizendo que sim, e eles me colocaram em uma van improvisada como ambulância. Enquanto o carro balançava pelas ruas, senti medo. Medo de ter esperança novamente e me decepcionar. Medo de me lembrar de quem eu fui e sentir que jamais poderia voltar a ser aquele homem. Cheguei a um abrigo mantido por uma ONG. Era um lugar simples, mas parecia um paraíso perto do que eu estava vivendo. Ganhei roupas limpas, pude tomar um banho quente depois de meses. A água escorrendo no meu corpo parecia lavar um pouco da dor que carregava. Quando me vi no espelho do banheiro do abrigo, quase não reconheci a pessoa que olhava de volta. Barba enorme, cabelo emaranhado, olhos fundos e tristes. Mesmo assim, havia algo diferente naquele reflexo. Algo que dizia, você ainda está vivo. Os primeiros dias no abrigo foram difíceis. Eu tremia constantemente por causa da abstinência do álcool. Tinha crises de choro incontroláveis, lembranças dolorosas que vinham à tona como ondas gigantes. O médico que me atendeu disse que meu fígado estava comprometido e que, se eu continuasse bebendo, não duraria mais do que alguns meses. Ouvir isso foi como levar um tapa na cara. Pela primeira vez, entendi que minha vida estava por um fio e que, se quisesse ter alguma chance, precisava lutar. Mas como lutar quando se sente tão fraco, tão sem fé? Gabriel não desistiu de mim. Ele me visitava todos os dias. Conversava comigo como se eu ainda fosse alguém digno de respeito. Perguntava sobre minha história, sobre meu antigo trabalho, sobre meus sonhos. No começo, eu falava pouco, com vergonha, mas aos poucos, fui contando sobre meus dias de fotógrafo, sobre a paixão que tinha pelas imagens, sobre como me sentia vivo quando segurava a câmera. Ele ouvia com atenção, sem interromper, como se cada palavra minha fosse importante. Essa sensação de ser ouvido de verdade me fez perceber que eu ainda existia. Em uma tarde, Gabriel me trouxe uma câmera fotográfica antiga, dessas de filme que ele tinha guardado em casa. Colocou em minhas mãos e disse, eu não sei se você quer, mas, se quiser tentar de novo, comece por aqui. Quando segurei aquela câmera, senti um arrepio. Meus dedos se lembraram do peso, do jeito de ajustar o foco, do som do clique. Foi como reencontrar um velho amigo. As lágrimas escorreram sem que eu conseguisse segurar. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não fosse dor. Senti vontade de tentar, de pelo menos não desistir. Você já sentiu que um pequeno gesto de alguém mudou completamente o seu dia? Ou até sua vida? Já foi salvo por palavras de apoio quando tudo parecia perdido? Conta pra mim nos comentários, porque histórias assim são o que me lembram que a esperança pode nascer nos lugares mais inesperados. Naquele abrigo, segurando a câmera que Gabriel me entregou, algo dentro de mim despertou. Não foi fácil. Tive dias em que pensei em fugir, em voltar para a rua, porque a vergonha e a culpa ainda eram maiores do que qualquer vontade de recomeçar. Mas cada vez que olhava para aquela câmera, lembrava que, em algum momento, eu fui bom no que fazia, que tive talento, que toquei a vida de muitas pessoas com minhas fotos. Foi como se uma brasa, esquecida sob as cinzas, começasse a arder de novo. Com a ajuda do abrigo, comecei a frequentar sessões de terapia em grupo. Ouvir histórias de outras pessoas que também haviam perdido tudo me fez entender que eu não era o único. Vi ex-empresários, donas de casa, motoristas, gente de todos os tipos que, em algum momento, teve a vida virada do avesso. Cada um carregava uma bagagem de dor, mas também uma chama de esperança. Percebi que o fundo do poço é diferente para cada pessoa, mas o medo, a vergonha e o sentimento de fracasso são os mesmos. Comecei a fazer pequenos bicos dentro do abrigo. Ajudava a servir comida, limpava o pátio, organizava roupas doadas. Cada tarefa simples me devolvia um pouco da dignidade perdida. À noite, para ocupar a mente, pegava a câmera antiga e saía fotografando detalhes que ninguém via. O reflexo da lua em uma poça d'água, a sombra de uma árvore balançando no vento, o sorriso tímido de quem recebia um cobertor. Não tinha clientes, não tinha pagamentos, mas tinha algo que não sentia havia muito tempo.
Propósito. Foi então que Gabriel teve uma ideia. Ele propôs organizar uma pequena exposição no saguão do abrigo, com as fotos que eu fazia. No começo, achei loucura. Quem iria querer ver fotos feitas por um morador de rua? Mas ele insistiu. E em poucas semanas montamos a mostra chamada Olhares do Asfalto. As fotos ficaram penduradas em varais improvisados, com legendas escritas à mão. Quando a exposição abriu, vieram voluntários, moradores do bairro, estudantes curiosos, e para minha surpresa todos elogiavam as imagens. Alguns até se emocionaram com as histórias que eu contava por trás de cada foto. Aquilo me fez sentir vivo como nunca. Um repórter de um jornal local soube da exposição e foi até lá. Fez uma matéria contando minha história, desde os dias como fotógrafo renomado até minha queda e minha tentativa de recomeçar. A matéria viralizou nas redes sociais da cidade. Recebi mensagens de pessoas que diziam ter se sentido tocadas, que queriam me ajudar, que acreditavam em mim. Alguns ex-clientes que eu pensava que me odiavam me mandaram palavras de incentivo. Pela primeira vez, senti que não estava mais sozinho. Com a repercussão, uma pequena ONG ligada a projetos culturais se ofereceu para me ajudar a reabrir meu estúdio. Eles conseguiram doações de equipamentos usados e alugaram uma salinha modesta para que eu tivesse um espaço onde pudesse retomar meu trabalho. Entrei naquele novo estúdio com lágrimas nos olhos, o cheiro da tinta fresca nas paredes, a luz suave do entardecer entrando pela janela, o som do clique da câmera que consegui comprar com a ajuda das doações. Tudo isso me fez acreditar que sim, era possível recomeçar. Hoje continuo em tratamento para o alcoolismo, porque sei que a luta não acabou. Ainda tenho dias difíceis, noites em que o medo e a ansiedade aparecem. Mas, a cada foto que tiro, lembro que posso ser mais forte do que meus erros e minhas quedas. E que, mesmo tendo passado pelo inferno, ainda sou digno de tentar de novo. Não sei se um dia pagarei toda a dívida com o empresário, mas aprendi que não posso deixar isso me definir para sempre. Quero te dizer, do fundo do meu coração, se você está passando por um momento em que tudo parece perdido, não tenha vergonha de pedir ajuda. Às vezes, um simples gesto, uma palavra de apoio ou um ouvido atento podem salvar uma vida. Eu sou prova disso. Não importa o quanto você tenha caído, sempre haverá alguém disposto a te estender a mão. E sempre existirá uma chance de recomeçar. Se minha história te tocou, escreve aqui nos comentários o que você achou e de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem de esperança está chegando. E se você quer ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal. Juntos, podemos espalhar coragem, empatia e, quem sabe, ajudar outras pessoas a não desistirem. Porque no fundo, todo mundo merece uma segunda chance. E às vezes, a vida só precisa de um clique para mudar para sempre.